E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao canal RD com Logan. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, que são as bad trips. Então, o que é bad trips? Ou melhor, seria bad trip ou hard trip, né? E o que fazer com isso? Mas antes de começar o tema, vamos fazer o seguinte, deixa um like aí, deixa um comentário, se inscreve no canal. Para vocês isso não é nada, mas pro canal é bastante coisa. Se inscreve também no meu canal do Instagram, que é RD com Logan, vou deixar aqui embaixo para vocês. Roda a vinheta e vamos falar sobre bad trips ou hard trips. Toda vez que a gente vai falar sobre o uso de alguma substância, a gente tem que pensar naquela tríade, né? O sujeito, a substância e o contexto no qual o sujeito está inserido. A compreensão desses três fatores é muito importante porque a partir deles a gente consegue entender qual é a origem da bad trip, o porquê que ela acontece, o porquê que ela não acontece, como lidar com isso, e nós vamos falar sobre isso hoje. Mas afinal de contas, o que são as bad trips? Existem várias definições que a gente pode dar para isso, né? Mas as mais comuns que a gente encontra são experiências difíceis psíquicas, né? Quando o sujeito toma uma substância e tem ali uma experiência difícil, uma viagem difícil, por isso o nome bad trip. Mas uma coisa importante de se dizer é que é muito difícil a gente falar que uma coisa está desconectada da outra, então não pode só dizer que é uma viagem psíquica ruim, ela pode ser também desencadeada por uma sensação física ruim. O sujeito faz o uso de maconha e aí tem um ataque cardíaco, o coração começa a bater muito forte, a pessoa se assusta com aquilo, acha que vai passar mal e tal, e esse pensamento que entra na cabeça da pessoa, que vem justamente dessa situação física, vai desencadear um pensamento e aquilo vai gerar um sofrimento psíquico daquela pessoa. Então não dá para dizer que é só uma ação psíquica que causa esse sofrimento na pessoa. Então, por conta dessa interação entre o sujeito, o contexto e a substância, pode emergir sensações psíquicas ou físicas que desencadeiam numa viagem ruim, numa viagem difícil, muitas vezes bastante sofrida. Dentro dessas crises, principalmente quando a gente fala de psicodélico, dentro dessas crises psicodélicas podem acontecer algumas situações, como por exemplo, ansiedade, tristeza, angústia, perda de noção da realidade, enjoo, tremores, taquicardia, falta de ar. A substância em si ela acaba não gerando tudo isso sozinho, então tem muito a ver com o lugar onde o sujeito está. E aí quando a gente fala de contexto, a gente está falando do lugar onde o sujeito está, as companhias que essa pessoa que está fazendo o uso tem e está ali naquele momento do uso, e a substância. E quando a gente fala da substância, a gente está falando de tipo de substância e a dosagem da substância e a resistência do sujeito, que aí também tem essa questão da interação, né? O sujeito com a substância, o contexto, então está tudo interligado, e isso pode fazer emergir pensamentos, sensações, sentimentos, lembranças, e essas lembranças, esses sentimentos, eles podem não ser agradáveis, elas podem ser inclusive bastante difíceis, bastante duro, então isso gera de fato angústia e sentimentos não muito prazerosos. O próprio nome bad trip, ele não é um nome muito bacana. Por quê? Porque a gente está inferindo ali que é uma viagem ruim. E ela não precisa ser necessariamente ruim. Existem muitas coisas que podem ser elaboradas dessas sensações, desses pensamentos que emergem por conta das substâncias, que podem ser trabalhadas. Então, não necessariamente é uma bad trip. Ela pode ser uma hard trip, né? Então, uma viagem difícil. É muito comum a gente estar trabalhando em contextos de festas e tal, e uma pessoa ter uma bad trip e a gente vai conversar com ela ali, acolhe e tudo mais, e essa pessoa no dia seguinte que a bad já passou vem conversar com a gente e fala assim: olha, foi muito difícil pra mim, foi muito angustiante, mas eu pensei muito sobre aqueles pensamentos que estavam vindo na minha cabeça e eu acabei tendo diversos tipos de insights, diversos tipos de questões aqui e que eu nunca pensei e agora estão bem resolvidas na minha cabeça. Então quer dizer, apesar de ser uma viagem difícil, então uma hard trip, ela pode ser bastante benéfica, então talvez não seja o nome mais adequado uma bad trip, mas como já se pegou esse nome, a gente vai usando ele assim mesmo. Mas é bastante interessante a gente ver o quanto que isso pode realmente acontecer, né? Então o sujeito está passando por uma situação bastante difícil, vários pensamentos na cabeça,
mas as pessoas podem ressignificar esses pensamentos, podem ressignificar esses sentimentos, principalmente se a pessoa consegue dar contorno a todos esses pensamentos, essas coisas que estão emergindo. Já vi muitas pessoas falando assim, eu tive um pensamento super horrível, que era um trauma que eu tinha de infância, tal, e naquele momento a pessoa decidiu, puxa, eu preciso fazer terapia, né? Eu preciso trabalhar esse tipo de coisa. Então pode ser situações muito difíceis e delicadas, mas bastante reveladoras e importantes para a pessoa. E é importante deixar um ponto aqui bastante claro, assim, isso é uma ponta do iceberg, né? Não dá para dizer que todo mundo que faz uso de substâncias psicodélicas e tudo mais vai ter uma bad trip, pode ter um surto psicótico e tudo mais, então isso é uma ponta do iceberg, né? Existe uma gama de quantidade de pessoas muito maior que faz uso, que nunca teve uma bad trip e que nunca vai ter um surto psicótico, mas pode acontecer, né? Isso é uma ponta do iceberg, mas que acontece e a gente precisa cuidar, a gente precisa pensar sobre isso aí. Como que acontece a bad trip? Acontece quando a pessoa também já não está se sentindo muito bem, ou está num lugar, num ambiente onde ela não está confortável, não tem confiança nas pessoas que estão ali, ou não conhece as pessoas, enfim. É uma série de fatores que pode desencadear. Eu estou dando alguns poucos exemplos para vocês fazerem ideia do porquê e como que isso pode ou não acontecer. Então, acontece com uma quantidade pequena. Eu já fui em festa assim, com 3, 4 mil pessoas e não ter acontecido nenhuma bad. Então, pode acontecer também. E uma coisa que dá para notar também são as festas mais comerciais, onde vão pessoas ali que não estão acostumados mesmo e tudo mais, e tem aquela galera que vai numas festas que é uma galera que já tem mais experiência com substâncias, com psicodélicos e tudo mais. Essas festas têm uma quantidade bem menor de viagens ruins desses usuários, né? Então é isso. O que fazer com isso, né? Vamos pensar um pouco sobre as bad trips. Uma das coisas que a gente pode fazer para evitar a bad trip é pensando naquela tríade ainda. Novamente, seria extremamente repetitivo hoje. Se for uma substância que for numa dosagem que você já sabe qual que é, numa substância que você já está acostumado, isso se você já tem alguma experiência, se não, o ideal é que, se você optar por usar aqui fracionando, estar num contexto, num lugar onde você se sente confortável, onde você se sente acolhido, onde você se sente seguro, né? O contexto ainda tem a ver ali com as pessoas que estão em volta, as pessoas que estão juntos, né? Se você se sente confortável com essas pessoas, isso ajudaria muito, né, a reduzir. E o sujeito, né, que seria estar bem, estar tranquilo, estar em paz, não ter compromisso, não ter preocupação, né? Não adianta nada você também estar ali com algum problema, brigou com alguém da família, teve problemas no trabalho, na escola e tudo mais, com um monte de problema na cabeça, vou usar droga para poder esquecer. Isso pode dar um problema muito sério. Acaba sendo ali uma fórmula para poder ter uma viagem difícil, né? Então, para poder evitar pensar nesses três fatores e que eles sejam favoráveis para que isso seja uma experiência mais tranquila, uma experiência, enfim, agradável. Dentro dessas situações que eu posso dizer assim, mais intensas, isso pode acontecer, por exemplo, a pessoa pode agarrar, morder, beliscar, pegar, apertar, então ela perde a noção do tato e ela quer agarrar as pessoas, então isso é muito comum acontecer também. Muitas das vezes a gente olha para uma situação dessa, pode não estar muito preparado, se assusta, né, porque é uma coisa impactante e tal, então é importante ter calma, né, buscar pessoas que são mais experientes, pessoas redutores de danos, né, por isso que é tão importante, né, as pessoas que vão nessas festas e tal, exigir da organização da festa que contrate uma equipe de redução de danos, pessoas que estão habilitadas para poder lidar com essas situações, porque pode acontecer, né? Pode acontecer com uma pessoa, com outra, comigo, com outra, né? Então é importante ter pessoas preparadas para poder lidar com essas situações. Tem coisas que ficam muito mais sérias, porque até aí você consegue dar um contorno para a pessoa, falar, olha, você tomou uma coisa aqui e tal, você está tendo esse efeito, mas você consegue dar um contorno. Mas tem situações que, né, principalmente com doses muito elevadas dessa substância, ou se o sujeito já tem histórico de ter psicose, né, ou familiar e tudo mais, e aí a pessoa pode abrir um quadro de surto psicótico por conta dessa substância. E aí tem uma série de situações que a gente já viu na internet, né, vários vídeos que ficam circulando do que é uma exposição do usuário, que é uma coisa muito errada, né? Então, se você vê uma situação dessa, não filme, não grave, não deixe ninguém gravar, né, porque acaba expondo a pessoa, né? Mantenha calma, respira, fique tranquila ou tranquilo. Depois você pode conversar com a pessoa, pô, olha o que aconteceu, vamos pensar um pouco isso, vamos refletir, mas nesse momento não é o momento de fazer isso, né?
Não é o momento de julgar, é o momento de dar suporte, né? Importante você manter a calma, que se você ficar desesperado, se você ficar xingando aquele usuário, se você falar, pô, tá vendo isso que você fez, ok? Isso não vai ajudar em nada, só vai desesperar. Observe 3 situações. A pessoa consegue conversar, ela sabe onde é que ela tá, ela sabe quem é você, ela sabe quem é ela, né? Ela tá passando ali uma situação ruim, mas e aí? Ela tá bem, tá conseguindo falar e tudo mais? Esse é um ponto importante. Outras 2 situações que são um pouco mais graves, aí vocês precisariam mesmo pensar em buscar uma equipe de saúde ou redutores de danos, ou, né, que seriam situações onde o sujeito está com uma questão clínica, né, então falta de ar, não consegue respirar, taquicardia, né, a pessoa está com alguma questão clínica ali evidente, ou se o sujeito está tendo um surto psicótico mesmo, né? Se colocando em risco, colocando em risco terceiros, né? Tirando a roupa, atravessando a rua, querendo nadar em alto mar enquanto está muito louco, batendo a cabeça, puxando o cabelo, enfim, uma questão que vai se machucar ou machucar terceiros, né? Querer bater, brigar, xingar, ir para cima. Então essas são questões separadas. Nessas 2 últimas, o mais indicado mesmo é que tenha alguma equipe de saúde ali que possa dar algum tipo de contorno para a situação. Falando um pouco no primeiro caso, né, onde a pessoa, tipo, olha, eu não tô bem, eu tô com pensamentos e tal, o que a gente pode fazer com isso, né? Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, as drogas, ela acaba emergindo sentimentos, sensações que estão dentro da gente. E quanto maior é o estímulo que o sujeito tem do contexto, para além dessa questão da substância, para além das questões dos conteúdos psíquicos internos dela, o contexto vai interferir muito. Então, se, por exemplo, toma uma substância que aguça muito as cores, a visão, a audição e o tato, aí você está num lugar onde tem um monte de luz, música alta, aquela batida, gente rindo, gente falando, aquela confusão. Então uma das melhores coisas que pode se fazer logo de cara é diminuir os estímulos dessa pessoa, colocar ela num lugar calmo, um lugar mais tranquilo, com menos som, onde está mais arejado, não ficar um monte de gente em cima dela falando. Então essa é uma das primeiras coisas, diminuir o estímulo. Então outra coisa que dá para fazer é simplesmente lembrar a pessoa que ela tomou uma substância. É muito comum as pessoas falarem assim, eu estou muito louco, isso tá me dando, a pessoa assim, calma, você lembra que você tomou uma substância? Poxa, lembro, então, foi tal hora, essa substância demora, sei lá, 2 horas, 3, 4 horas para passar, olha, falta tantos minutos ou tantas horas, isso, né, fica tranquilo, isso vai passar. Então você tentar acalmar a pessoa, ela pensar sobre isso, né, isso vai fluindo e isso pode ajudar bastante. Mas isso são algumas estratégias, né? Eu posso falar algumas receitinhas, mas isso pode funcionar com umas, não funcionar com outras, enfim, é só umas ideias de algumas experiências que eu tive, mas acho que o contato que você tem ali com a pessoa pode favorecer muito mais, você vai sentindo. Mas tem um ponto muito importante. O ideal é que você evite negar qualquer coisa que essa pessoa está falando. É importante você não inferir nada, dizer nada, tenta o máximo possível acolher aquilo que está vindo. Se a pessoa falar assim, mas eu vou morrer, não sei o que, você vai olhar para a pessoa, não, você não vai morrer, eu tenho certeza que você não vai morrer. Tipo, não, mas então você não acredita em mim, você não acredita, sabe? Então tenta evitar embate, tenta evitar negar. A grande questão é, observe, escute, esteja junto. Nunca tente orientar ou guiar a viagem da pessoa. Vai conduzindo, vai seguindo o fluxo do rio. Acho que essa é a forma mais tranquila, né? E aí você não vai inferindo, você não vai falando, você não vai negando o que a pessoa tá falando, porque às vezes você vai negar e aquilo pode gerar algum conflito, aí vai romper o vínculo que você tá com a pessoa, então isso não é o interessante. Então é isso, tenta mais conduzir, escutar, tá junto, né? Muitas das vezes, principalmente quando a pessoa tá com uma ideia fixa, sei lá, por exemplo, já peguei um caso de uma menina que falou assim, minha mãe vai descobrir que eu tô aqui, minha mãe vai descobrir que eu tô aqui. Eu falei, nossa, mas fala um pouco mais, né, como que é a sua mãe? Eu gosto muito dela. E aí o assunto foi fluindo a tal ponto que a minha mãe vai me descobrir que eu tô aqui, tô usando droga, coisa do tipo, foi pra minha mãe é legal, gosto dela, tô com saudade, faz tempo que eu não vejo, mas onde é que ela mora? Então assim, a conversa vai fluindo a ponto que ela vai esquecendo aquele pensamento. Então, se você conseguir fazer com que a conversa flua e você vai acolhendo o pensamento que tá ali perturbando a pessoa, que tá angustiando a pessoa, vai aos poucos saindo, vai indo.
Às vezes, quando a pessoa está contando ali uma situação de angústia, de tristeza, tenta acolher aquilo, só vai escutando, deixa a conversa fluir. Por mais que aquilo seja angustiante para a pessoa, às vezes ela vai falando, no dia seguinte ela fala, nossa, eu tive diversas reflexões sobre aqueles pensamentos e tudo mais. Por isso até que a gente estava falando lá no começo, né, do porquê não ser bad trip, ser uma hard trip. A viagem pode ser difícil, angustiante, mas ela pode trazer alguns benefícios para as pessoas, né? E isso é um processo de escuta ativa, né? Então você está ali escutando, está ali acompanhando o fluxo de pensamento da pessoa, está ajudando, auxiliando, mas não está literalmente guiando, conduzindo, né? Seja mais passivo e vai contribuindo, vai jogando. Às vezes a pessoa está ali pensando numa situação e que com o passar da conversa esse pensamento mais difícil, mais complicado acaba saindo, né? Mas, em muitos casos, a gente consegue sim dar algum tipo de retorno só ali acolhendo a pessoa e tudo mais, observando, dando um copo d'água, né, hidratando a pessoa, observar se a pessoa tá com frio, se ela tá gelada, cobrir ela, se ela tá muito quente, se ela tá no sol, enfim. Cuidados básicos e mínimos, dar uma olhada para a pessoa, porque ela não vai estar ali numa condição de saber de, eu tenho que me cuidar, tenho que proteger do sol e tal, não, então ela precisa ali de um suporte. Ter uma pessoa ao lado dela vai ajudar muito, com certeza. Agora, numa situação assim onde você não conhece a pessoa, você está vendo a situação acontecendo, você não tem contato, você não tem vínculo, é importante tentar encontrar quem está junto com essa pessoa, tentar auxiliar, né? Tem uma coisa que acontece muito, que a gente precisa ficar de olho, que muitas vezes as pessoas acham engraçado ou fica tirando sarro. Uma coisa importante, as pessoas ficam tirando foto, filmando para depois jogar na internet, então isso acaba expondo a pessoa. Então assim, se você vê alguém passando por uma situação dessa, vê alguém filmando, vai conversar com a pessoa, manda apagar. Não deixa expor aquela pessoa que está naquela situação frágil, né? Aquela situação vulnerável, né? Então, no caso de mulheres, né, estão chamando ela, não, vem comigo, vamos ali na minha barraca ver, vamos ali atrás na rua, não sei o quê. Então, tentar evitar e cuidar mesmo dessa pessoa, né? Porque esse tipo de coisa, infelizmente, acontece. Tem pessoas ruins no mundo que acabam fazendo esse tipo de coisa. Bom, gente, então para finalizar eu vou falar aqui sobre 3 mitos, um deles vai ser muito mais breve, que é o seguinte, eu vou recomendar esse vídeo aqui, que é o pedido de informação sobre substâncias. Ele fala sobre um mito muito importante sobre o uso de psicodélicos, LSD, êxtase, enfim, assiste esse vídeo depois, ele é bacana também, gosto muito dele. E sobre os outros 2 últimos mitos, o primeiro, muitas pessoas falam assim, se a substância é boa, se a bala é boa, se o LSD é bom, se a droga for boa, não dá bad. Isso é mito, isso tá errado, isso não é assim que funciona. Então sim, a droga pode ser boa, de qualidade, pode ser pura, mas aí a pessoa erra na dose, ou a pessoa não está se sentindo bem. Então assim, dizer que droga de qualidade não dá bad não é verdade. Então é uma série de fatores que pode desencadear aí um sofrimento no sujeito, tanto físico quanto psíquico, ou os dois ao mesmo tempo, tá bom? Então esse é um mito. E por fim, um último mito, que na verdade nem é um mito, é uma coisa que muitos usuários fazem e que não é nada recomendável por 2 motivos, usar um benzodiazepínico, usar um calmante, usar um remédio para dormir, para poder amenizar ou ajudar a passar a bad. E isso, especialmente em uma questão, é muito problemático, que é a seguinte, às vezes a pessoa tá muito doida, muito louca, tá assim, muito fora da casinha, tá se sentindo muito mal, uma baita de uma bad trip, e a pessoa vai tomar um remédio e por estar doidona pode errar na dose e aí tem um problema muito mais sério. A pessoa coloca uma quantidade muito maior, enfim, aí vai dormir, pode estar sozinha, enfim, isso é muito perigoso. Então assim, não é nada, zero recomendável a pessoa usar um benzodiazepínico, um remédio para dormir, um calmante, seja lá o que for, para poder passar por essa situação. Automedicação não dá, assim, isso dá muito errado, isso dá muito errado mesmo, assim. Então, uma recomendação que eu estou sendo repetitivo, mas é isso, não dá, não faça isso porque é muito ruim, pode dar muito errado e você ter um problema muito sério. E por um segundo motivo, a pessoa deixa de aprender com a experiência em alguns aspectos. Que a pessoa às vezes pode aprender, eu falo assim, putz, da última vez eu usei uma quantidade muito errada, muito alta, então assim, vou fracionar, a pessoa aprende com isso. E outra coisa que a pessoa deixa de experienciar são essas reflexões, esses insights, que apesar de ser difícil, pode ser benéfico para a pessoa, né? Sobre essas questões que eu já havia falado, né? A pessoa tem insights, tem pensamentos, né? Coisas que ela vai ali trabalhando e que pode ser muito benéfico para ela, porque se está emergindo pensamento, sentimentos, sensações, lembranças, está emergindo de algum lugar.
Então são a sua caixinha de Pandora ali que acaba sendo aberta e você vai pensando com aquelas questões ali, aqueles fantasmas que estão saindo ali dessa caixinha. Bom, gente, então é isso. Eu gostaria de agradecer muito quem ficou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma questão que vocês querem que eu aborde no próximo vídeo, deixa aqui embaixo na descrição. Olha, fala sobre isso, fala sobre aquilo, ou não concordo com isso que você falou, ou concordo, faz elogio que eu tô aceitando. Se inscreve no canal, dá o like, pra vocês não vai assim, vocês não vão perder tempo nenhum com isso, é 10 segundos, vocês dão um likezinho, se inscreve no canal, porque pra vocês não vai significar nada, mas para o canal, pra mim, vai me motivar a fazer cada vez mais vídeos. Eu fico longos períodos sem fazer vídeos e eu tenho certeza que quanto mais pessoal, Bruno, você não vai fazer vídeo, fala sobre tal assunto, isso aqui, acaba me motivando e eu acabo vindo aqui fazer vídeo pra vocês com todo o carinho, com todo amor, com toda a atenção, e eu espero de verdade que vocês gostem. Qualquer coisa, se tiver qualquer crítica, pode dar também, porque eu também aprendo com crítica, aprendo com situações difíceis. E gente, me segue lá no Instagram, RD com Logan, tá aqui pra vocês, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.